Hoje, mamãe morreu. Ou talvez ontem. Não sei. O Estrangeiro, do Albert Camus, começa com um choque. E é necessário que seja assim. Porque é esse estranhamento, essa indignação, talvez, que vai nos manter motivados a continuar na leitura do livro, mesmo que daqui em diante sejamos guiados através de um limbo de total indiferença pelo narrador, que é também o seu personagem principal, o Meursault. Indiferença tamanha que o personagem apresenta que nós vamos questionar logo nas primeiras páginas se ele seria alguma espécie de psicopata. Informações importantes antes de iniciarmos a análise do personagem sobre psicopatia. A psicopatia é um transtorno em que se nasce com ela ou pode ser adquirido através de lesões nas áreas frontais ou temporais do cérebro, que são as áreas que funcionam ali a parte da empatia. Ou como doenças, por exemplo, demências frontotemporais. A pessoa pode passar a apresentar sintomas psicopáticos. A característica principal, então, dos psicopatas é a ausência da empatia, de não conseguir reconhecer e lidar com o sentimento do outro. Isso significa que eles não tenham sentimentos? Não exatamente. Eles podem ter sentimentos quando relacionado a eles mesmos. E isso vai depender, é claro, do grau da psicopatia. Ele pode reconhecer sinais de sentimentos nas outras pessoas, mas não consegue aplicar a empatia. Então, por exemplo, ele percebe que a pessoa está se sentindo triste, mas ele não liga. Ele não tá nem aí para isso. E com qualquer outro sentimento. Ele reconhece, mas não tem o funcionamento da empatia. Uma pessoa que possui a psicopatia, ela pode ser curada, ela pode passar a se importar com as pessoas? Não. O que pode acontecer é o desenvolvimento de habilidades sociais, ela aprender a como se comportar, como seguir as regras sociais, entender o que é aceitável ou não, mas isso não elimina o traço de psicopatia. A pessoa ela pode aprender a viver socialmente e tudo, claro, depende do grau. Temos graus baixos e graus altos. Então, considerando uma pessoa que tem aprendido a conviver socialmente, não significa que ela deixou de ser psicopata, ela apenas aprendeu a aplicar habilidades sociais. Porém, se for necessário, por exemplo, a qualquer momento matar alguém, ela vai matar sem problema nenhum, por conta da falta do funcionamento da área cerebral relacionada à empatia. Algumas pessoas podem ter menos sensibilidade nessas áreas de funcionamento do cérebro, e isso não as torna psicopatas, porque ela tem a capacidade de empatia, elas só são menos sensíveis. Eu vou fazer a análise considerando que Meursault não seja um psicopata, para que a gente tenha mais material para análise, mas não é uma conclusão. A obra em si carrega essa característica de ser difícil de chegar a conclusões, sendo que cada pessoa pode interpretar de uma maneira. E em relação ao mundo emocional do Meursault não é diferente. Acredito que eu não tenha mais nada para acrescentar nesse momento, então reiterando, tudo que eu falar a partir de agora é considerando que Meursault não seja um psicopata, ok? Eu vou usar frases do livro para fazer as análises. Caso você não tenha lido e se importe com spoilers, recomendo que você leia primeiro e depois volte aqui para assistir. Sabe aquela história em que existe uma ilha e você é a ilha, mas você também é a pessoa que está observando de fora, por cima ali, o que está acontecendo, sem necessariamente estar mergulhado nos acontecimentos e nesses sentimentos de tudo que está ocorrendo ali? É essa cena que eu imagino quando vejo a narrativa de Meursault. Mas existe uma diferença do mindfulness, que é de onde vem essa ilha, para o que acontece na história. Porque o mindfulness, apesar de ser uma narrativa em terceira pessoa, de ser uma observação fria dos fatos, não é uma fuga dos sentimentos, é um reconhecimento e uma aceitação dos sentimentos. E no livro, o que nos parece é uma fuga grotesca deles.
E pensando em fuga, me leva a mais um questionamento. Será que ele tá fugindo desses sentimentos ou será que ele não tem consciência deles devido à forma de funcionamento do cérebro dele? Algo que o Daniel Goleman discute no seu livro de inteligência emocional, e eu vou ler uma partezinha aqui para vocês. Se Daniel tivesse falado sobre Merceau, eu acredito que ele teria o classificado como uma pessoa imperturbável. Vem daí o termo de antigamente, quando se falava dos estoicos, que existia muita crítica sobre serem pessoas frias e que não sofriam por nada. E, na verdade, pode ser só uma forma de programação do cérebro deles. Vou ler aqui para vocês. Tornaram-se tão capazes de se proteger contra sentimentos negativos que parecem nem mesmo ter consciência da negatividade. Embora essas pessoas pareçam calmas e imperturbáveis, às vezes fervilham de perturbações fisiológicas que ignoram, o que não é o caso do Merceau, porque diversas vezes ao longo do livro ele vai falar sobre o quanto as suas sensações fisiológicas o incomodam. E parece, inclusive, essas sensações serem a única coisa que de fato o incomodam. O desligar-se das emoções contínuo não é incomum. Vou falar sobre isso depois também. Essa imperturbabilidade parece se dever a um mecanismo neural que torna mais lenta ou interfere na transferência da informação perturbadora. Não fingem que não têm consciência de estar se sentindo perturbado. O cérebro nega-lhe essas informações. Tá, isso é bom ou é ruim? Nenhum dos dois. Parece ser uma bem-sucedida estratégia de autorregulação emocional. Até aqui, positivo. Embora há um preço desconhecido em termos de autoconsciência. Ou seja, pessoas que têm esse funcionamento, elas podem passar a vida toda sem ter grandes sofrimentos, mas também podem passar a vida toda sem desenvolver autoconsciência e sem se conhecer verdadeiramente, que é exatamente o que eu vi no Merceau. E falando dos estoicos, eu lembro também de um personagem do livro A Vida dos Estoicos, o personagem Ariston, falando aqui de um livro que o Crispo, um outro filósofo, fez como resposta a ele. Crispo, que revidou com um livro contra Ariston, no qual confrontava diretamente sobre os perigos do seu compromisso à total indiferença. Podemos nos perguntar, atacou Crispo, como poderíamos viver sem nos importarmos com a saúde ou com a doença, com a tranquilidade ou com a dor? Somos capazes de ignorar ou não o frio e a fome. De fato, como seria possível? A vida seria um caos. Ariston permaneceu inabalável, respondendo com confiança e sorrindo. Você viveria esplendidamente, maravilhosamente. Agiria conforme o que lhe parecesse certo. Nunca se entristeceria, nunca desejaria, nunca temeria. E é o comportamento que o Merceau apresenta, essa coisa de ação e reação. Ele vive como sendo um animal. O ambiente tem um estímulo e ele responde, apenas isso. E o Crispo continua falando, é um canto tão tentador e vazio quanto o canto de qualquer sereia. Aqui apelando para a questão da autoconsciência, que o desenvolvimento dela pode sim ser desconfortável, porque envolve ter que encarar esses sentimentos, mas é gratificante. É um sentimento desconfortável que vale a pena e é o que o Merceau parece não ter oportunidades de encarar, pelo menos na primeira parte do livro. Eu li já pensando em fazer a gravação do vídeo, então eu fui grifando as partes principais em que eu poderia fazer análises na parte psicológica. Tá, por que eu estou explicando isso? Porque ocorreu um fato relacionado ao nosso funcionamento da empatia, que é copiar o comportamento do outro para tentar compreender o que ele está sentindo. Como eu disse, a primeira parte parece ser uma narrativa bastante vazia e que vai passando sem que nada aconteça ou que o personagem esteja completamente indiferente, e o que acontece é que nós passamos pela narrativa que, na verdade, é repleta de detalhes, porém com uma completa indiferença ao que está acontecendo. Olha que interessante, eu fui grifando
ao longo da leitura as partes emocionais e sentimentais. Só que, mesmo grifando, tinha a sensação de que o personagem não sentia nada. Porque estamos aí sendo copiadores da falta de consciência do personagem. Mas não é porque esses sentimentos não tenham sido percebidos pelo personagem ou por nós enquanto líamos que eles não estavam lá. Lembram da explicação do funcionamento do cérebro pelo Daniel Goleman? Que existe sentimento, mas existe um atraso na transferência de informação para a consciência. Então, o sentimento sempre esteve lá. Quando eu peguei os meus grifos para fazer análise, eu me surpreendi. Eu falei, como assim existe tudo isso de detalhes e eu tô aqui lendo o livro de uma forma automatizada e como se nada tivesse acontecendo. E é uma cópia exata do que o Meursault apresenta, como se ele tivesse sendo estrangeiro de sua própria vida, de passar por ela sem senti-la. A segunda parte do livro vai começar a ter acontecimentos que vão obrigar o personagem a olhar para os seus próprios sentimentos. Então, ele deixa de narrar acontecimentos na vida das pessoas ao seu redor e passa a narrar os acontecimentos da sua própria vida. E aí não tem como fugir. A sua única alternativa é encarar os seus sentimentos. E aí ele começa a desenvolver um tanto de consciência e é exatamente nesse momento que nós começamos a sentir algum tipo de simpatia por ele. Duas coisas que ficam gritantes na primeira parte do livro, depois que nós retomamos e verificamos que existem sentimentos, é que o Meursault é uma pessoa extremamente insegura e que ele sentiu muito a morte da mãe dele. Dá pra gente perceber essa insegurança em frases como: pensei então que não devia ter lhe dito isso. Aí ele volta e racionaliza. A verdade é que eu nada tinha por me desculpar. Outra, achei que me estava censurando por alguma coisa e comecei a explicar-lhe. Por um momento, tive a impressão ridícula de que estavam ali para me julgar. Disse-me, antes de mais nada, que me pintavam como tendo um caráter taciturno e fechado e quis saber o que eu pensava a esse respeito. É que nunca tenho grande coisa a dizer. Então, fico calado, respondi. Podemos aqui pensar em insegurança, podemos pensar em um sentimento talvez de ser desinteressante às outras pessoas, então é melhor que eu me feche, ou podemos pensar ainda numa crítica ao funcionamento da sociedade de modo geral, de todos estão falando muitas coisas e talvez essas muitas coisas não sejam importantes, sabe? Se não tenho grande coisa a dizer, fico calado. E na parte da morte da mãe, ele passa por um processo de luto e ele apresenta a tristeza. Mas, novamente, ele fala dessa tristeza, ele fala bastante da tristeza, mas ele narra ela estando distante. E aí a gente não sente. Mas ela tá lá, tem todos os sintomas de tristeza e depois de ansiedade também. Depois do enterro, pelo contrário, será um caso encerrado e tudo passará a revestir-se de um ar mais oficial. Ou seja, a ficha ainda não caiu. Mamãe morreu, mas ainda não parece oficial, uma hora vai ser. Quando ele chega no asilo, ele fala, quis ver mamãe imediatamente. E depois ele vai falar que não quer mais. Aproximava-se do caixão quando eu o detive. Não quer? Não, respondi. Calou-se e fiquei constrangido porque senti que não devia ter dito isso. O medo de olhar para o seu sentimento. Olha só, ele teve um impulso advindo da morte da mãe, que é um evento bastante importante, mesmo que ele tenha esse funcionamento de naturalmente não sofrer tanto, em casos de acontecimentos mais pontuais, ele vai funcionar de uma forma mais emocional. Então ele chegou lá, ele quis ver a mãe dele imediatamente, mas ele
preferiu se proteger depois. E aqui ele já começa a apresentar os sintomas de tristeza de forma fisiológica. Chamou-me para ir ao refeitório jantar, mas eu não estava com fome. Não estar com fome já é um indicativo de tristeza. Era um belo dia que se anunciava. Havia muito tempo que não ia ao campo e senti o prazer que teria em passear, se não fosse por mamãe. Ou seja, seria um dia bonito se mamãe não tivesse morrido. Morreu ontem. Hesitou um pouco, mas não fez nenhum comentário. Tive vontade de dizer-lhe que a culpa não era minha, mas detive-me porque me pareceu ter dito a mesma coisa ao meu patrão. Isso nada quer dizer. De qualquer modo, a gente sempre se sente um pouco culpado. Gente, isso é muito, muito, muito parte do luto. Não importa a forma da morte, a causa dela. Eu acho que o que tem de mais genuíno... Acabou a bateria para manter o padrão, mas falando da culpa, então no luto é algo de muito genuíno, é muito comum. Pensei que passara mais um domingo, que mamãe já estava enterrada, que ia retomar o trabalho e que, afinal, nada mudara. E aqui é um fato, tá? Ele tá já se habituando com a ideia de que a mãe morreu e ele tá falando uma coisa que é cotidiana. Ele vai voltar ao trabalho e as coisas vão continuar como era antes. Ele não vai ter uma mudança de rotina porque a mãe não morava mais com ele. Ela estava num asilo, então para ele realmente não vai ter uma mudança em estilo de vida. Então as coisas vão, assim que passar a informação de que a mãe morreu, voltar ao normal. Porém, isso não elimina o fato de que ele estivesse sofrendo, tanto que vai apresentar a percepção de outros personagens sobre o seu estado de tristeza. Devia estar com o ar cansado, porque Raymond me disse que eu não devia me entregar. A princípio, não compreendi. Explicou-me então que soubera da morte de minha mãe, mas que era uma coisa que, mais dia, menos dia, tinha que acontecer. Essa era também a minha opinião. Então, nós temos aqui de novo o seu funcionamento de racionalidade, temos uma não percepção do seu estado, mas temos a percepção de personagens terceiros a ele. Ele vai contar também de outros episódios em que ele lembra da mãe dele, não sabe porquê, como atravessar um barulho estranho pela parede e ouvir alguém chorando. E tem um comentário também. No dia seguinte, precisava levantar-me cedo. Não tinha fome e deitei sem jantar. Gente, isso aqui é um sofrimento, assim, bastante profundo, de perder a fome, de dormir, ficar sem comer, ter dificuldade para acordar no outro dia. No domingo, tive dificuldade em acordar e foi preciso que Marie me chamasse e me sacudisse. Sentia-me completamente vazio e estava com um pouco de dor de cabeça. Meu cigarro tinha um gosto amargo. Marie fez trouxa de mim porque dizia que eu estava com cara de enterro. Então ele exibiu muitos comportamentos que mostraram que ele sentiu a morte da mãe. Mesmo que as pessoas que não viviam com ele não tenham sabido disso, que vai desenrolar um pouco ali o contexto do fórum, do julgamento depois. Então, até as coisas que ele gostava passaram a ser sem sentido. Por exemplo, o cigarro, que é uma das maiores seguranças que ele tem. De repente, o cigarro tem um gosto amargo. Depois disso, quando passa esse sofrimento da mãe, a lembrança fica. Como também faz parte aí do luto, de que a pessoa aprende a lidar com essa dor, ela encontra novas estratégias de continuar a vivendo, mas a lembrança fica. E vão ter coisas que vão fazer lembrar da pessoa que já partiu. E ele vai dar o exemplo aí do sol, que ele fala muito do sol. Então, era o mesmo sol do dia em que enterraram a mamãe. E, como então, doía-me sobretudo a testa, e todas as suas veias batiam juntas debaixo da pele. O Meursault
é uma figura que ele tem dificuldade de acessar essa consciência por falta de treino. Então, ele tem essa habilidade de fazer uma análise fria dos fatos e ele entende o que está acontecendo com ele só não atribui a sentimentos. Então, nós vamos ter exemplos aqui como: na hora do café, tinha a cabeça um pouco pesada e fumei muito. Fumei porque estava com uma certa dor de cabeça, então ele entende as suas motivações comportamentais. Para mim, era desagradável ter de lhe explicar. Por fim, calei-me e fiquei fumando, olhando para o mar. Novamente, ele usa o cigarro como uma forma de fuga e ele sabe disso. Ele pegou o cigarro ali e ficou olhando para o mar porque estava desconfortável ficar se explicando para as pessoas. Um outro tópico que é também bastante desconfortável para quem lê é o quanto ele se habitua às situações, o quanto nada tem importância. Qualquer coisa que aconteça tá bom. Por exemplo, ele vai ter alguns personagens que vai falar, tipo, eu gostaria que você fosse meu amigo, agora você é verdadeiramente meu amigo. E ele vai falar, tá bom. Ou tanto fazia, ou ser ou não ser amigo dele. Essa aceitação e racionalização dos fatos é um processo saudável, mas ele faz isso de uma forma exacerbada. Um exemplo de uma aceitação cega, que é isso que ele faz, que não é a aceitação funcional que nós falamos na psicologia, que é sobre aceitar o ocorrido, mas se movimentar em busca de melhoria. Ele simplesmente aceita e continua vivendo como se nada tivesse acontecido. Perguntou-me depois se eu não estava interessada em uma mudança de vida. Respondi que nunca se muda de vida e, em todo caso, todas se equivaliam. E que a minha aqui não me desagradava em absoluto. Mostrou-se descontente, ponderando que eu respondia sempre à margem das questões, que eu não tinha ambição e que isso era desastroso nos negócios. E aqui não é só nos negócios, ele vai apresentar essa aceitação cega ao longo de todo o livro. Inclusive, tem uma parte em que a Marie pede para se casar com ele. À noite, Marie veio buscar-me e perguntou se eu queria casar-me com ela. Disse que tanto fazia, mas que se ela queria, poderíamos nos casar. Então, assim, não existe uma reflexão sobre os fatos em que acontecem em sua vida e uma abertura para os sentimentos que advêm desses fatos. Porém, ele tem facilidade em reconhecer. Ele só não treina isso por não querer enfrentar o desconforto mesmo. Ainda nessa conversa com a Marie, ela faz uma pergunta para ele. Não quer saber o que eu tenho que fazer? E ele escreve, eu queria muito saber, mas não tinha pensado nisso. E era isso que ela parecia censurar-me. Então, ele tem uma facilidade em reconhecer os seus comportamentos internos, os sentimentos, mas parece necessitar de um estímulo. Então, as pessoas que têm essa forma de funcionamento cerebral significa que elas vão ser frias e ausentes de autoconsciência durante toda a vida? Não, elas só precisam estar dispostas a enfrentar esse desconforto sentimental, emocional, para alcançar esse efeito. Falando ainda sobre aceitação e sobre habituação, nós não sabemos o quanto isso vem da criação dele, porque afinal nós não sabemos nada sobre mamãe, o quanto mamãe era parecida com ele nessa forma de se comportar. Tem uma frase que ele fala quando ele está na cadeia, que era, aliás, uma ideia de mamãe, e ela repetia com frequência que acabávamos acostumando-nos a tudo. Então, será que ele foi ensinado a ser assim? Será que isso não vem de modelagem comportamental, de eu cresci vendo pessoas sendo assim e passei a ser assim também? Ainda falando da prisão, aqui nós vamos ter um exemplo de um momento em que a aceitação é positiva. Houve também o caso dos cigarros. Quando eu entrei para a prisão, tiraram-me os cintos, cordões de sapato, a gravata e tudo que trazia nos bolsos, especialmente os cigarros. Uma vez na cela, pedi que me fossem devolvidos. Responderam-me que era proibido. Os primeiros dias foram muito difíceis. Foi talvez isso que mais me abateu.
chupava pedacinhos de madeira que arrancava das tábuas da cama. Uma náusea permanente acompanhava-me durante o dia inteiro. Não entendia por que me privavam de algo que não fazia mal a ninguém. Mais tarde compreendi que isso também fazia parte do castigo. Mas, a essa altura, já me habituara a não fumar e isso deixara de ser um castigo para mim. O caso dele com o cigarro é aí bem sério, né? A gente vê que ele tem sintomas de abstinência quando fica sem. Mas, de novo, habituação, só que aí agora positiva. Ele é uma pessoa que, apesar de tudo, tem autorresponsabilidade. Ele não atribui culpa dos seus comportamentos às outras pessoas, ele assume tudo. Tem um exemplo, o exemplo máximo do livro, quando ele mata o árabe. Ele mata o árabe e logo em seguida ele fala essa frase: ao sair, ia até estender-lhe a mão, mas lembrei-me a tempo de que matara um homem. Ou seja, ele estava ali um tanto frio em relação à situação, que ele tinha acabado de matar uma pessoa. E a gente até pensa que como é que ele esquece que ele acabou de matar uma pessoa, mas ele lembra disso na hora de dar a mão para um homem. Do tipo, eu errei, eu acabei de matar uma pessoa e agora eu vou pagar por isso. Não adianta eu agir como se nada tivesse acontecido, porque aconteceu. Não me cabe dar a mão para esse homem agora, porque não cabe, né, gente? Não dá. Então existe aí uma autorresponsabilidade. Eu assumo o que eu faço. No caso aqui das outras frases que nós já falamos também, da consciência comportamental, é exatamente isso, é autorresponsabilidade. Ele não encontra na falha do outro a explicação para os seus comportamentos. Para mim, era desagradável ter de lhe explicar. Por fim, calei-me e fiquei fumando, olhando para o mar. Eu fiz isso porque para mim era desagradável, não porque aquela pessoa era chata, porque ela tava ali me enchendo o saco, não parava de falar, queria saber demais. Em nenhum momento ele fala nada sobre ninguém. Ele sempre assume direto a responsabilidade dele e paga por isso. Tanto que ele não se opõe em nenhum momento a questões do julgamento, da prisão. Mas tem também o comportamento dele de aceitar tudo cegamente. Mas aqui seria um caso de aceitar mesmo, não tem muito o que fazer. Quando ele vai preso, começa-se um momento na história em que ele tem uma experiência emocional forçada. Ele não tem alternativas para não encarar os sentimentos a partir de agora. Ele tá lá na cela sem nada e a única coisa que lhe resta é lidar com os seus sentimentos. Tem uma frase também da parte do julgamento em que o advogado dele pergunta se naquele dia ele sofreu. E aqui não é o dia em que ele matou um homem, mas é o dia da morte da mãe dele. Essa pergunta me espantou muito e parecia-me que ficaria muito constrangido se tivesse de fazê-la a alguém. Entretanto, respondi que perdera um pouco o hábito de interrogar a mim mesmo e que era difícil dar-lhe essa informação. É claro que amava a mamãe, mas isso não queria dizer nada. Todos os seres normais tinham, em certas ocasiões, desejado mais ou menos a morte das pessoas que amavam. Nessa frase tem um desconforto perceptível dele em lidar não só com os seus próprios sentimentos, mas também com os sentimentos de outras pessoas, o que pode fazer com que ele seja esse personagem mais distante para não ter que ser suporte ao sentimento de outras pessoas. Mostra também que ele tem consciência do seu comodismo em relação a fugir de ser permissivo com o sentir. Olha só, perder um pouco o hábito de interrogar a mim mesmo. Então, era difícil dar-lhe uma informação. E além disso, ele vai novamente para uma explicação racionalizada e que parece absurdo quando falada, né? Essa questão de, todo mundo já desejou um dia que alguém morresse. Dentro da prisão, ele vai dizer que todo o problema era matar o tempo.
Então todo o problema residia em matar o tempo. Acabei por não me entediar mais, a partir do instante em que aprendi a recordar. Aqui ele começa a reviver situações da sua vida e se aprofundar nelas. Assim, quanto mais pensava, mais coisas esquecidas ia tirando da memória. Compreendi, então, que um homem que houvesse vivido um único dia poderia sem dificuldade passar 100 anos numa prisão. Teria recordações suficientes para não se entediar. Essa parte é muito pesada, porque existe um equilíbrio, né? O quanto é necessário que a gente fique recordando do que viveu e o quanto não é. O quanto nós estamos exacerbando nesse comportamento de ficar revivendo e ressentindo coisas que não precisam mais. Por que é que a gente está se prendendo a isso? E ele começa, através dessas ruminações, a ter ansiedade, preocupação. Então ele vai apresentar pensamentos do tipo: e se? Já não sei quantas vezes perguntei a mim mesmo se havia exemplos de condenados à morte que tivessem escapado ao mecanismo implacável, desaparecido antes da execução, rompido o cordão dos policiais. Aqui ele apresenta pela primeira vez um pensamento de não aceitar. Tamanho o seu medo, a sua preocupação. Então ele passa o livro todo aceitando tudo cegamente, e aqui vem essa experiência emocional tão forte que quebra esse padrão comportamental dele. Havia também duas coisas que nunca me saíam da cabeça: a Aurora e o recurso contra minha sentença. Não deixava, no entanto, de discutir comigo mesmo e tentava não pensar nisso. Estendia-me, olhava ao céu, fazia um esforço para interessar-me por ele. Podemos ligar a outros acontecimentos do livro, em que, em alguns momentos, ele parece ter uma habilidade muito bonita de estar presente no aqui e agora, de observar os detalhes. Mas se analisar bem, na verdade, essa grande habilidade pode ser só uma fuga, de focar no externo para não ter que lidar com o que está acontecendo aqui. E é exatamente o que ele faz. Olha só, ele estava tentando se interessar pelo céu, pelas estrelas, para não ter que pensar no recurso. Isso é uma estratégia boa para lidar com a ansiedade? É, mas é algo que ele fez a vida toda dele, até com sentimentos mais sutis que ele daria conta de lidar, que ele não precisava fugir, não estava sendo nocivo a ele no momento. Sintoma de ansiedade aqui que ele fala também: nunca o meu ouvido captara tantos ruídos e distinguira sons tão tênues. O cérebro é hiper mega ativado para qualquer coisa que represente perigo. Sobre o sol e as sensações físicas. Ele fala muito sobre isso. E eu cheguei a questionar se ele teria algum tipo de hipersensibilidade ou o que é que isso estava significando dentro da história. E esse fato que permeia o livro todo acaba sendo um ótimo resumo geral do livro. As suas afirmações sobre sensações físicas, em contraste com os seus sentimentos, mostram essa desconexão que o personagem tem com as convicções sociais e a sua ênfase no mundo físico e imediato, fugindo do seu eu interno. Também pode significar uma opressão muito grande do ambiente, como se a sua única alternativa fosse ser reativo. No ápice do livro, quando ele mata o árabe, pareceu-me que o céu abria em toda a sua extensão, deixando chover fogo. Todo o meu ser se retesou e crispei a mão sobre o revólver. O gatilho cedeu. Toquei o ventre polido da coronha e foi aí, no barulho ao mesmo tempo seco e ensurdecedor, que tudo começou. Sacudi o sol e o suor. Compreendi que destruíra o equilíbrio do dia, o silêncio excepcional de uma praia onde havia sido feliz.
Então atirei 4 vezes ainda, num corpo inerte em que as balas se aterravam, sem que se desse por isso. E era como se desse 4 batidas secas na porta da desgraça. É aqui o momento em que a história passa a ser sobre ele, de fato. Que ele para de narrar os acontecimentos sobre os outros e passa a narrar sobre o seu próprio acontecimento e começa a ter contato com seus sentimentos. Uma crítica muito grande do livro que o Camus fez com maestria foi de fazer com que a gente se comporte de uma forma como ele está criticando no livro. Como assim? O Meursault, ele é um homem comum, como nós vimos aí ao longo de todo o livro. Embora outras pessoas sejam assim, elas disfarçam muito bem. E o Meursault não. Ele simplesmente foi dessa forma, independente das ideias ou pré-definições sociais do que esperar de um ser humano. Ele vai falar, ao longo do seu julgamento, que as pessoas não o compreendiam e que ficavam com raiva dele. E ele queria falar que ele era como todo mundo. Exatamente como todo mundo, mas que tudo isso, no fundo, não tinha grande importância, então ele deixava de lado por preguiça. E aí, será que realmente é uma preguiça ou ele desistiu de se impor diante da sociedade sabendo que ninguém vai dar atenção para ele porque já tinham os pré-julgamentos sobre a pessoa de Meursault, tanto que o julgamento virou uma discussão sobre a pessoa dele e não sobre o seu crime. E essa é uma grande crítica do livro. E aí a grande crítica ao funcionamento social. Os investigadores tinham descoberto que eu dera provas de insensibilidade no enterro da mamãe. Um outro momento, mas o meu advogado, já sem paciência, gritou, levantando os braços de tal forma que as mangas, ao caírem para trás, descobriram as pregas de uma camisa engomada. Afinal, ele é acusado de ter enterrado a mãe ou de matar um homem. Veja como o assunto do julgamento dele mudou, como as pessoas pararam de olhar para o que era interessante naquele momento e ficaram presas em julgar a pessoa dele e não o seu crime. Durante as falas do promotor e do meu advogado, posso dizer que se falou muito de mim, e talvez até mais de mim do que do meu crime. Eis a imagem desse processo. Tudo é verdade e nada é verdade. Nesse sentido de... não importa o que eu tente explicar, as pessoas vão ver apenas o que elas querem. Quase sem dar a impressão de me falar, observou que às vezes nos julgávamos seguros de alguma coisa quando, na realidade, não tínhamos certeza alguma. Isso é uma pedrada, né? O Camus, ele fez isso muito bem, de escrever essa crítica à forma como julgamos as pessoas e os seus comportamentos sem estarmos abertos para olhar o que realmente importa. Então, nós julgamos desde o princípio que Meursault é um psicopata. No seu processo, julga-se ele e não o seu crime. E não importa o que ele tenha sentido, o que ele tenha falado, porque as pessoas já tinham uma pré-imagem dele e não se dispuseram a ouvir o que ele tinha a falar. Discute-se muito também a questão da liberdade, que ele fala que a pior parte na prisão foi que ele começou a ter pensamentos de homem livre. Então, de querer fazer algo e não poder, que ele se imaginava indo à praia, caminhando em direção ao mar, mas que ele também lembrava que mamãe dizia que era impossível estar sempre infeliz. Então, sempre existia algo positivo para se olhar. Mais uma coisa que pode ter sido ensino da mãe dele no seu comportamento, e que ela também poderia ter sido assim. Essa coisa de que não vale a pena remoer os sentimentos, mas é claro que aí ele faz de forma bastante exagerada e ele vai aprendendo a equilibrar isso durante os seus últimos dias de vida, que duram meses, dessa
angústia, né, de não saber quando os homens iam chegar para levar ele. E esse momento, nesse momento também que ele faz uma reflexão sobre, ele fala um momento de que não precisa exagerar, de que ele passou por isso de uma forma menos dolorosa que as outras pessoas, mas ele acrescenta que é claro que não é possível ser sempre racional. É como se durante o período de retenção dele, ele tivesse desenvolvido essa autoconsciência. E, tipo, esse momento me libertou e me preparou para que, agora eu tô realmente pronto. E ele lembra de mamãe de novo, ele fala que ele acredita que mamãe também tenha passado por isso. E a morte do Meursault me parece ser uma grande representação, mais uma vez, da indiferença, só que dessa vez não da indiferença dele para com o mundo, para com as pessoas, mas a indiferença do mundo para com os seres humanos, sobre o quanto a morte dele não seria impactante ao funcionamento do mundo, assim como a morte de mamãe não foi, de que ela seria sentida, mas seria um impacto passageiro, que logo as coisas iam voltar ao normal. Nessa questão de que o mundo é indiferente à presença dos seres humanos. E aqui entra mais numa parte que é filosófica e não psicológica, mas psicologicamente esse pensamento pode ajudar um pouco, com excessos de preocupações, ansiedade social, de o que as pessoas vão pensar de mim, e como se fôssemos o centro do mundo, e tirar esse fardo de ser o centro do mundo é aliviador, pode ajudar muito também. Mas no livro, é claro que ele fala mais de uma abordagem filosófica da nossa insignificância. E eu acho que é isso. O personagem do Meursault, então, através do seu livro, ele passa por todas as nuances de completa falta de desenvolvimento de autoconsciência até o momento em que ele desenvolve a autoconsciência, ele aprende sobre equilíbrio do sentir, até que ponto é necessário sentir, até que ponto eu não preciso sofrer por conta disso. Ele passa por todas as angústias da morte, mas parece que ele finaliza tranquilo. Ele entendeu o motivo de tudo. Como se esta grande cólera me tivesse purificado do mal. Esvaziado de esperança, diante desta noite carregada de sinais e de estrelas, eu me abria pela primeira vez à terna indiferença do mundo. Tem uma frase que eu não citei ao longo do vídeo, mas que o Meursault fala, que exageramos sempre aquilo que não conhecemos. Então, sobre o quanto é importante nos darmos a liberdade de conhecer algo, de conhecer os nossos próprios comportamentos, os nossos sentimentos e os outros, para que a gente não faça pré-julgamentos e não veja apenas o que nós queremos ver, mas que sejamos abertos a ver outras coisas. Olhar as coisas mais a fundo e com uma certa crítica, sem aceitar cegamente o que estamos vendo ou o que as outras pessoas estão falando. E eu acho que é isso. Teria muito mais coisas para falar sobre, mas ficaria muito grande. O Estrangeiro é um grande tapa na cara que nos mostra que existe muito mais além do que a gente pode ver. E que se nós ficarmos presos a esse julgamento inicial, estamos nos privando de ver o que existe além da visão inicial. Bom, acredito que é isso. Então, muito obrigada e até a próxima.